Oi, 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 gurias, tudo bem? Então, aqui é a Victoria, eu sou a dona do Bem Te Quero feito à mão. E hoje eu vou passar aqui pra vocês o meu passo a passo de uma peça maravilhosa, uma peça que encantou todo mundo aqui e que eu tenho certeza que vai encantar todo mundo aí, que é a nossa almofada de amamentação. Ela é uma peça maravilhosa, uma peça que ficou extremamente estruturada, que vocês podem fazer de acordo com as cores do quartinho do nenê, dá pra fazer toda personalizada também, inclusive no tamanho. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês várias técnicas de troca de cor, de como deixar o ponto mais firme, de como deixar a peça mais estruturada, e eu espero que vocês gostem o tanto que nós estamos gostando dessa peça aqui e que vocês vendam muito aí no ateliê de vocês. Então vem comigo e vamos pro passo a passo. Então vamos ao material que nós utilizaremos na produção da nossa almofada. Nessa almofada eu vou fazer ela em 3 cores. Vou utilizar o fio da Ouro Fios, lembrando que essa peça é uma peça exclusiva Ouro Fios, uma peça que nós produzimos exclusivamente para essa data. É um lançamento que nós produzimos juntas, que a gente pensou juntas e que eu tenho certeza que vocês irão amar. Nós vamos utilizar, meninas, o fio de 35 milímetros da Ouro Fios. Vou utilizar as cores areia, rosa chá e nude. Também vou utilizar uma agulha número 7. Essa agulha vai de acordo com a espessura do fio e com a tensão dos pontos de vocês. Eu gosto de utilizar, normalmente eu utilizo para tudo, a agulha número 7, uma tesoura e depois para o preenchimento da almofada, fibra siliconada. Aqui eu usei em todas as outras almofadas que eu já produzi, eu utilizei em torno de 300 gramas, 250 gramas da fibra siliconada. Essa fibra vocês vão encontrar em qualquer armarinho, é bem fácil de encontrar ela. Tá bem, meninas? E vamos lá. Aqui, para iniciarmos essa peça, nós vamos iniciar ela com 56 correntinhas. Para vocês saberem, assim, o que eu gosto de fazer. Como ela vai ficar com 4 cantos, vocês vão fazer sempre com correntinha, com a quantidade que seja múltiplos de 4. Então, eu preciso fazer aumentos nas carreiras 14, 28 e 42, para dar certinho, para ela ficar com as quinas, certo? Então, se vocês forem fazer maior, lembrem de sempre fazer em múltiplos de 4. Ou, se vocês forem fazer menor, também, sempre múltiplos de 4, tá bem? Aqui, nós vamos utilizar 56 correntinhas, então eu coloco aqui por cima do fio, eu giro giro 2 vezes, fazendo um E, e puxo o fio da agulha. Aqui, o meu nozinho. E agora nós vamos começar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Notem que os pontos sempre a gente tem que tentar deixar eles o mais parelho possível, que fique sempre um igual ao outro. Então a gente tenta manter a mesma tensão no fio do começo ao fim. Quando eu chegar na carreira 56, eu volto aqui com vocês. Na correntinha 56, eu dou leves puxadinhas para deixar os pontos mais alinhados. E agora, eu vou fazer mais uma correntinha, que é para voltar, e vou pegar aqui, na alcinha de trás da minha correntinha, eu vou pegar na alcinha de trás. Eu pulo a primeira e venho na segunda alcinha. E aqui eu vou fazer pontos baixos. Entro aqui na alcinha de trás e faço mais um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até chegar na correntinha número 14. Então, 1, 2, 3, 4, 5, puxar um pouquinho do fio. Eu gosto de dar leves puxadinhas no fio, quando eu vou desenrolando ele, pra deixar ele mais redondinho. Vocês vão notar que quando a gente dá uma leve puxadinha nele, ele fica mais redondinho, fica mais fácil de trabalhar e de deixar os pontos mais alinhados. Então eu sempre, conforme eu vou puxando, eu vou preparando o fio. Agora voltando aqui, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. E aqui na correntinha 14, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos pegar e fazer mais um ponto baixo dentro da mesma correntinha, dentro da mesma alcinha, e já vamos ajustando para deixar as quinas. Agora, nós vamos continuar. Eu gosto de ir contando de 14 em 14. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui na 14, novamente, nós vamos fazer mais um ponto baixo de aumento. Vocês podem ver que aqui, se vocês forem contar, vocês têm 14, até que o aumento. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, na correntinha número 28, foi feito mais um aumento. E agora, na correntinha 42, a gente vai fazer mais um aumento. Então, agora nós vamos... Ó, eu gosto de ir contando de 14 em 14, que daí não tem erro, a gente não se perde. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, novamente, na correntinha 14, nós vamos fazer mais um aumento. Vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, nós ficamos com 14 pontos em cada dobra. Então, nós ficamos com 14 pontos aqui, 14 pontos e 14 pontos. Porque é esse formato aqui que nós precisamos criar na almofada para que ela encaixe na cintura da mamãe, certo? Então, agora nós vamos continuar. Vocês vão ver que toda a almofada, ela é com aumentos em todas as carreiras, as carreiras que a gente for subindo, nós vamos fazendo aumentos para que ela vá aumentando e ela fique sempre com esse formato aqui. E aí ela encaixa bem certinho na cintura da mamãe. Então agora nós vamos voltar aqui. Pra gente voltar, nós vamos fazer uma correntinha, viramos a peça. Eu gosto de levar o fio pra trás, então nós levamos o fio pra trás, viramos a peça e agora nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda a carreira de volta. Bem? Então, agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha. Nós pulamos esse primeiro aqui, vamos entrar aqui no segundo, pegando só a alcinha de cima. Então, a gente pega só essa alcinha que tá de frente pra gente. Então, a gente pega essa alcinha e faz um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. E sim, essa carreira ela também terá aumentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. Nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. E quando a gente chegar ali nos aumentos, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser feito. Vocês cuidem pra pegar sempre só a alcinha de cima, porque isso
que dá aquele detalhe na trama. Ó, vocês pegam somente na alcinha de cima. É isso que vai dando aquele detalhe bonito na nossa peça. Aqui a gente tá chegando no aumento. Aqui tá o nosso aumento, nós vamos fazer assim. Na primeira correntinha aqui do aumento, nós temos aqui os 2 pontos baixos que foram feitos na mesma correntinha, certo? Então a gente vai fazer na primeira um ponto baixíssimo. Aí agora a gente faz uma correntinha e voltamos aqui e fazemos mais um ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente cria o Vzinho aqui em cima do nosso aumento. E aqui continuamos, fazendo um ponto baixíssimo em cada alcinha por toda a volta. A gente vai fazer assim por toda ela. E quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto aqui de novo com vocês e mostro como será a próxima carreira. É muito importante a gente ir produzindo ela, dando essas leves puxadinhas e ajustando, porque é como eu sempre digo, trabalhar com o fio de malha é quase a mesma coisa que trabalhar com massinha de modelar. É a mesma coisa. Nós vamos produzindo uma peça, a gente vai modelando e ela vai ficando no formato que a gente precisa. Se eu quisesse que ela ficasse mais aberta, eu deixava ela assim e ia modelando ela. Eu quero que ela fique mais fechadinha, então a gente vai produzindo, dando leve puxadinhas e deixando ela no formato que a gente deseja. Então aqui, eu tô chegando novamente no próximo aumento. Então a gente vai fazer os pontos baixíssimos, ó, um ponto baixíssimo no primeiro aumento, no primeiro ponto na correntinha do ponto anterior que foi feito o aumento. A gente faz uma correntinha, volta aqui dentro no segundo e faz mais um ponto baixíssimo. E assim, a gente continua por toda a peça. Sempre ajustando, tentando deixar os pontos o mais parecidos possível, tentando sempre manter a mesma tensão na mão, a mesma tensão na agulha. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente começa uma peça num dia e termina no outro, mas é muito, muito importante no começo, principalmente quando a gente começa, tentar sempre iniciar a peça e terminar ela. Dessa forma a gente consegue manter o mesmo padrão no ponto, que isso dá faz toda a diferença no final da peça. Principalmente que nem peças que nem essa, que são frente e verso, que nós vamos ter que repetir todo o processo 2 vezes para fazer a finalização. É muito importante a gente começar a peça e terminar, tentar sempre fazer ela inteira no mesmo dia. Eu sei que é uma peça grande, é uma peça mais pesada para fazer, mas é muito importante. Tentar deixar sempre a tensão da agulha no fio o mais parecido possível, para que ela fique com um padrão. Então aqui nós vamos continuar, chegando no finalzinho já. E aqui, cheguei na última correntinha. Vocês viram? Ó. Ela tá ficando, ela vai crescendo dessa forma. Como se fosse uma casinha mesmo. Aí agora nós vamos fazer uma correntinha e viramos a peça. Agora nós vamos fazer pontos baixos de novo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar aqui na segunda correntinha, pegando a alcinha da frente de novo e começamos a fazer pontos baixos. E assim a gente vai ir por toda a nossa peça de novo. Fazer toda a volta de pontos baixos. Um ponto baixo em cada correntinha até chegar ali no aumento de novo. Agora a gente tá chegando aqui no aumento novamente. Então vocês vão ver aqui atrás, ó. Aqui foi feita as nossas primeiras correntinhas, o nosso primeiro aumento. Bem aqui, onde fica esse fiozinho aqui, olha, esse ponto subindo, foi feito a correntinha da carreira anterior. Então é aqui, nesse ponto aqui da correntinha, aonde a gente vai fazer o aumento dessa carreira. Então aqui nós vamos colocar 2 pontos baixos ali. E continuamos colocando pontos baixos, um em cada alcinha.
Chegando novamente aqui, no próximo aumento. Então aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Vou entrar aqui de novo, ó. Vocês vão notar que é o único ponto que fica, a alcinha aqui de trás, ela fica subindo. E ela não vem aqui, ó, retinha. Ela vem subindo. Então aqui, de novo, a gente faz o aumento. E assim, a gente continua por toda essa carreira. Eu vou fazer ela em 3 cores, então eu vou colocar 6 carreiras de cada cor. Então aqui a gente vai fazer 6 carreiras de cada cor. Eu já tô na terceira com areia. Todas as carreiras, elas vão ser feitas da mesma forma. Todas elas vão ser feitas de uma... A gente vai fazer uma em ponto baixo. Vamos voltar em ponto baixíssimo. Em todas elas vai ser o mesmo sentido. E todas elas a gente vai fazer o aumento no mesmo lugar. Então aqui a gente vai continuar. E quando for fazer a troca das cores, eu volto aqui com vocês. Cheguei novamente aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer uma alcinha, uma correntinha. Vou virar a minha peça e vou voltar ela de novo em pontos baixíssimos. Ela tá crescendo, vocês viram? Então, meninas, eu vou fazer essa almofada, eu faço ela sempre em torno de 12 a 16 carreiras. Vocês vão ver aí, conforme vocês vão fazendo ela, a espessura, o tamanho que vocês desejarem que ela fique, que fique melhor pra vocês, claro. Daí, é algo meio flexível. Tem vezes que eu faço ela com 12 e tem vezes que eu faço ela com 16. Essa peça aqui, eu vou fazer ela com 12 carreiras. Então, eu vou fazer, como eu vou fazer ela com 3 cores, eu vou fazer 4 carreiras de cada cor. Perfeito? Então, aqui eu já tô na terceira, né? Tô indo pra quarta carreira. Eu vou fazer ela toda, e quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como é feita a troca de cores. E é muito importante que, sempre tem um que, né? É muito importante que a troca de cores seja feita na carreira que a gente vai fazer em pontos baixos, não na carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui na quarta carreira de pontos baixíssimos, vou voltar na carreira de pontos baixos, e a carreira de pontos baixos vai ser a carreira da troca das cores. Então, toda vez que vocês forem fazer a troca das cores, tem que ser na carreira de pontos baixos, e não na carreira de pontos baixíssimos, tá bem? Então, vai ser sempre na carreira 4 ou na carreira 6, sempre assim, tá bem? Então agora eu vou voltar aqui, vou fazer ela toda em pontos baixíssimos de novo, fazendo os aumentos sempre nos mesmos lugares, nas mesmas quinas, e quando eu for fazer a troca das cores, eu volto com vocês. Chegamos aqui no finalzinho da carreira no tom areia. Então a gente vai fazer aqui nosso último ponto baixíssimo. Fiz o meu último ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou puxar o fio corto o fio e puxo. Agora nós vamos virar a peça e vamos começar com a segunda cor. O que que eu faço? Como eu fiz essa correntinha aqui finalizando, eu pego nela, introduzo a agulha nela, segurando o fio, venho com a segunda cor, puxo o fio lá pra dentro e faço o meu primeiro ponto baixo. Ajusto aqui pra ficar bem firme. Venho na segunda correntinha, lembrando que a gente não pega as duas correntinhas, a gente pega só a correntinha de cima. Venho na segunda correntinha, faço mais um ponto baixo. E dessa forma, a gente vai fazer por toda a carreira novamente. Já vou escondendo os fios aqui. Ó, eu já vou escondendo o fio do começo da cor nude e o fio que sobra dali da finalização. Eu vou escondendo ele aqui por dentro dos pontos. E assim, nós vamos continuar por toda a carreira. Da mesma forma que a gente já vinha fazendo com
a cor anterior. Então, agora a gente vai fazer 4 carreiras na cor nude, sempre mantendo a atenção nos pontos, tentando deixar... Eu sei que às vezes varia um pouco, né, de uma cor para outra a espessura do fio, ela nem sempre fica exatamente igual, que nem aqui a gente vai usar 3 tons diferentes, né, a gente vai usar o areia, nós vamos usar o nude e depois o rosa chá. E o rosa chá ele já é um pouco mais grossinho, ele é um pouco mais... Mas mantendo a mesma tensão, nós conseguimos fazer toda a peça com o mesmo padrão nos pontos, que é uma coisa que deixa a peça incrível, dá todo o diferencial na peça, é manter o padrão na tensão do ponto, tá bem? Então agora a gente vai continuar, eu vou fazer toda a peça, toda ela tem os aumentos no mesmo lugar, toda ela. Então na carreira 14, que foi a carreira que a gente começou fazendo os aumentos, sempre na mesma sequência os aumentos. Eu vou fazer 4 carreiras na cor nude, depois eu vou fazer 4 carreiras no rosa chá, e quando eu finalizar toda essa parte aqui, eu volto na explicação de como vocês vão fazer a costura. Então, meninas, já voltei aqui com as 2 bases prontas, com as 2 laterais prontas da almofada. E agora eu vou ensinar vocês como fazerem a costura. Vocês podem escolher entre os lados, qual lado que vocês acham que fica mais bonito da trama. Os 2 lados é o lado certo, nenhum deles fica o lado errado, o lado avesso, porque fica linda dos 2 lados. Podem ver, olha, fica perfeita dos 2 lados. Claro, como eu já escolhi que esse aqui é o meu lado certo, o lado que eu vou utilizar pro lado de fora da peça, eu já deixei todos os arremates aqui, olha, vocês podem ver que eu escondi os fios por esse lado e tá tudo certo. Eu, particularmente, gosto de fazer a costura conforme as cores. Então, eu vou iniciar fazendo aqui no tom de areia, vou fazer toda a volta no tom de areia, e quando eu chegar aqui no tom de nude, eu vou trocar pro nude, vou fazer 2, 3 pontinhos aqui no nude, vou fazer, e depois começo com o rosa chá, certo? Eu não gosto de fazer toda a costura numa cor só, eu gosto dessa troca de cor aqui que fica perfeito, perfeito, perfeito. Vocês vão amar. É muito importante, olha, vocês manterem o mesmo padrão nos pontos do início ao fim, porque as pontas aqui, olha, tudo tem que ficar exatamente do mesmo tamanho, tem que ter a mesma quantidade de pontos, certo? Eu fiz aqui 12 carreiras, mas vocês vão fazer mais carreiras, é óbvio. Eu já fiz com 16, eu já fiz com 18 carreiras, depende também do tamanho da mamãe, se é uma mulher mais encorpada, se é uma mulher mais magrinha, vai depender também disso. Ou vocês podem fazer um padrão para a almofada de vocês. A minha almofada fica boa se ela tiver 15 centímetros, se ela tiver 15 centímetros padrão. Mas como eu gosto de frisar que nós podemos trabalhar com peças personalizadas, é muito bacana vocês poderem fazer isso também. Personalizar o tamanho da peça para cada cliente, para que elas se sintam ainda mais especiais, certo? Então vamos lá. Eu já escolhi aqui qual é o meu lado do avesso, então eu vou trocar aqui, vou botar ponta com ponta. Vou encaixar aqui os meus pontinhos. Esses fiozinhos aqui a gente vai escondendo depois, conforme vai fazendo os pontos. Eu gosto de fazer a costura toda com pontos baixíssimos. Eu acho que dá um tchan na peça. Então, vocês podem escolher por qual lado vocês acham melhor de começar. Eu vou começar aqui pelo lado de cima. Então, eu vou começar por aqui.
Então, vou começar aqui pela minha lateral. Vou pegar o meu rolinho aqui do fio, meu fiozinho. Então, lá vamos nós. Aqui, na lateral, vocês vão fazer o seguinte. Eu pego essas alcinhas que ficam aqui. Depois, eu pego essa aqui e esta. E depois, eu pego essa aqui e essa. Aqui, na volta, talvez vocês precisem fazer uma correntinha. Então, a gente faz uma correntinha também, tá bem? Então, aqui, ó, eu vou entrar aqui nessas duas alcinhas aqui. Vou pegar o meu fio e vou puxar assim. Agora, eu vou entrar aqui e aqui na segunda alcinha. Vou laçar o meu fio, vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no próximo, aqui, e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Ó, vocês podem ver que aqui ficou pra frente da minha alcinha, né? Da carreira aqui, onde começamos os pontos com o rosa chá. Então, eu vou voltar. Eu quis fazer assim, justamente pra mostrar pra vocês que é tudo no olho. Vou fazendo e vou... Então, eu vou entrar aqui, na última aqui e aqui. Vou puxar o meu fio. Entro aqui no próximo. Agora sim. Aí eu entro aqui e aqui. Aqui. Ó, ficou bem certinho nas cores. Agora aqui eu faço uma correntinha pra dar altura. E já vou virando a minha peça. Agora aqui eu vou pegar a minha primeira alcinha e a primeira alcinha lá de trás. E eu vou pegando somente nessa alcinha de cima. Eu não vou pegar a alcinha de baixo do ponto, somente a alcinha de cima. E vou fazendo pontos baixos, ó. Pontos baixíssimos, perdão. E assim eu vou fazer por toda a minha peça. Ó, são pontos baixíssimos em toda a volta, pegando nas duas alcinhas. Não tem mistério. Vou fazendo assim. Pontos baixíssimos por toda a lateral. Podem ver que aqui, olha, como eu fiz a correntinha, a quina já fica quadradinha. Ela dá essa... Fica perfeita essa peça. E assim eu vou fazendo por toda a volta da minha almofada. Um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui, ó. Vocês viram? É uma peça cheia de técnica. É uma peça cheia de pontos lindos, pontos que vocês podem utilizar depois, tanto para os kits. É uma peça que fica bem bacana e é uma peça indispensável para as mamães. Eu tenho meu menino também. Eu sei que é uma peça que as mamães amam. E é uma peça que acompanha as mamães desde a hora que ele nasce até depois, porque depois pode ser utilizada como uma almofada no bercinho, pode ser utilizada como uma almofada quando a criança começa a sentar, como uma escora pra criança, que daí vocês deixam ela sentadinha aqui entre a almofada, não tem perigo de se bater. É assim, olha, digam para os clientes de vocês, elas vão amar, elas vão usar muito, é uma peça insubstituível. E aqui eu vou continuar fazendo os meus pontinhos. Quando eu estiver trocando de cor novamente, eu volto aqui no meu último ponto, na última correntinha aqui do meu ponto baixíssimo, no rosa chá. Agora eu já vou cortar o meu fio aqui. Pra gente fazer a troca juntas. Então aqui, meninas, ó, vou tirar, vocês vão ver que eu vou pegar e vou continuar, né? Quando eu chegar aqui no último fio, eu vou introduzir a agulha aqui no último, pegando as alcinhas aqui no nude já. Vou deixar assim. Vou pegar o nude, colocar na agulha e puxar lá pra frente.
ajustar meu ponto. E assim... Chegando aqui, então, gurias, nos últimos pontinhos. Vou fazer meus últimos pontos baixíssimos no rosa chá. Cheguei aqui na minha última correntinha, vocês podem ver que aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Bem certinho. Então aqui, quando eu chegar na minha quinta alcinha do ponto baixíssimo, eu já faço a troca. Vou introduzir a minha agulha aqui nos primeiros pontos do nude, que nem nós iniciamos lá do outro lado. E já faço a troca puxando, ao invés de puxar o rosa chá, como a gente estava fazendo, a gente pega já o fio nude e puxa pra frente. E aqui, continuamos fazendo pontos baixíssimos. Ó. E continuamos, que nem a gente fez lá do outro lado. Os fiozinhos a gente deixa ali, depois a gente faz o arremate deles e cola, ou só esconde, como vocês acharem que fica melhor. Aqui eu já vou fazer a próxima troca, então eu vou colocar a minha agulha aqui nas primeiras alcinhas do areia e já faço a troca também. E agora a gente vai continuar aqui preenchendo toda a almofada. Faço o preenchimento dela inteira com a fibra desta forma, só colocando a fibra aqui dentro, modelando ela para ela ficar bem estruturadinha e que ela fique toda ela no mesmo padrão. Vou finalizar a costura e venho mostrar ela pronta para vocês. E é isso aí, gente. Agora eu vou... E é isso, meninas. Fiz o preenchimento. Agora eu volto aqui e continuo fazendo os meus pontos baixíssimos para fazer a finalização da minha peça, fechar ela bem. Ela vai ficar toda com a mesma quantidade de fibra por dentro dela. E é isso. Agora é só terminar a costura aqui na lateral dela e tá pronta a peça. Espero que vocês tenham gostado, que vocês produzam muito, muito, muito ela por aí. E foi um prazer imenso vir aqui passar para vocês o passo a passo dessa peça maravilhosa que ganhou o nosso coração por aqui. Então, cheguei agora aqui nos últimos pontinhos aqui no nude. Vou puxar o meu fio. Deixa eu tentar ajustar aqui a peça para mostrar pra vocês. Vou ajustar o meu fio. Vou fazer aqui, então, os meus pontos baixíssimos. Opa. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, pegando nas alcinhas. Eu vou fazer meus pontos baixíssimos aqui. E quando eu chegar aqui no último pontinho, eu vou cortar o meu fio lá do rolo e vou puxar ele todo pra frente.
Agora aqui, o que nós vamos fazer? Vou pegar uma agulha mais fina, vou vir aqui por baixo do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, venho por baixo, puxo o meu fio na cor do nude lá pra baixo, ajusto ele aqui, venho com a minha agulha aqui por trás, ó, entro aqui no mesmo lugar que tá saindo o meu fiozinho do rosa, eu entro e saio aqui no meio do meu ponto, do último ponto que a gente fez aqui do ponto baixíssimo. Entro aqui, pego o meu fio novamente na cor nude e puxo lá pra trás. Aqui a gente faz a simulação de um ponto baixíssimo também. E tá pronta a nossa peça. Agora nós vamos arrematar esses pontinhos aqui, esses fiozinhos que ficaram aqui pra fora. Eu gosto de fazer assim. Eu pego aqui ele, vou passando ele por baixo aqui, ó, de toda dos pontos. Eu vou passando ele aqui por baixo, até chegar, passar por uns 5, 6 pontos. Dou um pinguinho de cola. A cola que eu vou utilizar aqui é a Pegamil, mas vocês podem utilizar a cola quente também. Tem a Tec Bond, tem várias colas para artesanato, várias colas que mantém, cola o tecido mesmo. E aqui eu dou um pinguinho de cola aqui. Corto meu fio. Ajusto. Pra ficar bem coladinho mesmo. E tá pronto. Assim eu vou fazer por todos eles. E é isso. Tá pronta a peça de vocês. Viram como é fácil? É uma peça bem fácil de fazer. Olha que linda que ela fica. Esse aqui é o formato que ela tem que ficar. Aqui encaixa na cintura da mamãe. Ela fica perfeita. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês produzam muito, 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 muito essa peça. E qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu venho ajudar vocês. Tá bem? Um beijão, até a próxima.